Apaixonados por orquídeas, assim como eu, para todos vocês que chegaram aqui agora, sejam todos bem-vindos. Eu sou Adriano Latoque, lá das redes sociais Facebook e Instagram, e aqui para o YouTube como Latoque Orquídeas. Estou aqui em Alagoas, no Nordeste, neste local lindo e ensolarado para conversar com vocês sobre o cultivo de orquídeas. Tudo que for falado aqui pode ser reproduzido aí no seu jardim, em qualquer lugar do Nordeste, onde você estiver. Se você mora fora do Nordeste, você fica aqui com a gente, que a gente adapta esse seu cultivo. Não espere para ir até o final do vídeo, nem pule esse vídeo. Se inscreve no canal, deixa sua curtida, deixa sua mensagem e compartilhe os nossos vídeos. Porque é dessa forma que a plataforma faz a interpretação. Se você curtir, comentar ou compartilhar, aí ele vai entender que você gostou e vai recomendar para outras pessoas. Aí o nosso canal cresce, tá? Aproveita que você está com o celular aí na mão e dá aquela curtida, aquele joinha, aquele like, que favorece muito o nosso canal. Depois de vários dias, olha só que coisa linda, tudo enfileirado, tudo bonitinho, tudo limpo. A gente faz aquela limpeza de raízes, deixa só as raízes saudáveis, vai tirando aquelas raízes secas, tirando folha, tirando matinho, fica tudo assim, ó, bonitinho, enfileirado. É um momento maravilhoso. Pena que demora demais, porque eu faço isso planta por planta. Presta atenção, aquele momento de manutenção, na maioria das vezes, eu faço 2 vezes por ano. Agora não, é o momento, junho e julho, aí depois eu só faço em janeiro. Mas é um momento assim fantástico, porque a gente olha todas as plantas, coloca, organiza, coloca uma do lado da outra, porque às vezes uma gruda na outra, a gente vai separando. E também aquele momento do mega fungicida, né? Porque você agora, por exemplo, ali ó, na varanda tem umas 30 plantas que precisam ser replantadas, substrato velho, vaso se quebrando. Aí neste momento, quando você vai fazer isso lá para janeiro, que é um momento que dá muito sol, você faz isso tranquilamente. Tira do vaso, coloca em outro, beleza. Mas nessa época agora do ano, que tem muita chuva, tem uma maneira diferente de você fazer. Tá? Faço dessa maneira. Eu recolho as plantas que precisam ser replantadas, coloco ali na varanda, faço aquela imersão no fungicida bem forte, 2 horas de fungicida, depois eu penduro ali, ó, na varanda tá lotado, tem umas 30 plantas. Aí eu deixo lá por 10 dias mais ou menos, não toco, depois de 10 dias é que eu vou replantando de uma por uma. É assim que eu faço, mas não quer dizer que possa ser diferente. Pode, se você consegue fazer diferente, faz diferente, dá certo, perfeito, beleza, tá? Não é porque eu faço desse jeito que você tem que fazer, não. Aí, ó, dá pra gente passar tranquilo. Eu agora tô no meio do quintal, daqui pra lá são os fundos, que já tá tudo limpinho, olha o chão, ó o corredor, tá tudo limpinho, bonitinho. Aqui é o segundo, ali é o terceiro e aqui foi o último quadro, o quarto espaço, o espaço número 4. Eu já tinha feito 3 quartos e esse agora é o quarto do quarto. Aí o chão fica assim, ó. Depois, por último é que a gente apanha, né? Mas fica tudo bonito. Olha pra isso. Cascatas de raízes saudáveis, tudo verdinho, bonitinho. E o que for de velho a gente vai tirando e jogando fora. E as que estão quase morrendo, a gente vai e bota e joga fora. Vamos lá. Vamos tratar desse assunto polêmico. Que é um assunto polêmico, sim. Aquele momento do sacrifício. Eu costumo fazer isso. Inclusive, eu fiz isso, meu Deus do céu, tá lá vindo uma chuva. Talvez eu pare o vídeo e volte depois, tá? O pessoal que é acostumado a cultivar Wanda, os cultivadores de Wanda, vamos tratar de um tema polêmico, que é o sacrifício de algumas plantas, que é necessário. Por exemplo, às vezes quando você está com uma planta que está com aquele vírus que toma conta da planta como um todo, volto já nesse assunto, deixa eu só dar um aviso. Ó, tá vendo esta tela para os novatos que estão chegando aqui agora? Tá vendo aqui, ó, essa telinha com este rostinho? Embaixo tem o título do vídeo. Você toca ali no título do vídeo, aí vai aparecer o número de WhatsApp. E por lá a gente faz negócios. Ok? Negócios. E também no comentário. Você toca em comentários, aí aparece lá o número o primeiro comentário é o meu. Aí por lá a gente faz negócio. Adubo, casca de cajá, que é esse substrato maravilhoso que eu super recomendo. Entendeu? Vamos voltar ao nosso assunto. Então fala comigo através do número de WhatsApp. Se você quer comprar alguma coisa, não deixa recado aqui no YouTube, não. Você vai lá diretamente no WhatsApp que eu respondo mais rápido. Aqui vai demorar um pouquinho. Vamos lá. Para quem cultiva orquídeas, para todo mundo que já está acostumado nesse lance de cultivo de orquídeas, a gente sabe que existe um determinado momento do cultivo que exige o sacrifício.
Por exemplo, quando a planta está com uma virose muito forte, quando ela pega um vírus, que não tem jeito mesmo, e aquilo ali contamina, passa de uma para outra. Aí às vezes é mais fácil. Quando a pessoa não faz uso dos antivirais, dos fungicidas, bactericidas, os produtos que eu uso aqui, eu na maioria das vezes eu não sacrifico essa planta não, eu não mato essa planta não. Eu trato separado das outras. Mas é um perigo você deixar ela do ladinho das outras. Você tem que pegar, se você não faz uso de produtos químicos, é melhor que você pegue e jogue fora. Coloca numa sacola, ou queime, ou sabe, ou jogue fora no lixo e tal. Sacrifica essa planta, porque ela pode contaminar as outras. É melhor que você perca uma do que as três. Ela e as outras duas que estão do lado. E talvez aqui, se você tiver alguma embaixo, porque aquilo passa na hora da rega. E se estiver chovendo, agora a contaminação é maior. É por isso que agora, nessa época de chuva, presta atenção, é por isso que agora não é que a chuva traga fungos e vai acabar com as suas plantas, não, é porque como chove muito, respinga muito, então bate naquela que está com fungo e vai respingando água para as outras, aí vai contaminando as outras, entendeu? Aí é por isso que na época de chuva tá tanto fungo, porque às vezes você tem, por exemplo, no orquidário como esse, eu tenho um ponto de fungo lá, uma planta com fungo nos fundos, uma lá naquele quadrante, no quadrante de lá e na outra. Então são 4 plantas que vai contaminar umas 5 ao redor. Então contamina tudo. E aquelas outras 5, então se você deixa aquilo ali vira um bolo e você acaba não controlando. Bom, é mais ou menos por aí. E também para os cultivadores de vandas, aquele pessoal que cultiva vanda, gosta muito de cultivar vanda, sabe do que eu estou falando. O sacrifício, às vezes, é necessário. Aí já é um outro tipo de sacrifício, não é acabar com a planta, tá? Não é isso, é decapitar. Por exemplo, essa planta aqui, essa mocara, ela ficou pescoçuda. Essa daqui, essa planta, ela já não vai mais servir para fazer o sacrifício. Ela foi feito o sacrifício porque a base dela era esta daqui, tanto é que está aqui plantada na cestinha. Aí ela fica pelada, tá. Mas aí quando esse pedacinho grande, ele emite uma raiz nova, como é o caso aqui, ó, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 raízes. Então dá pra gente vir aqui, ó, e eu fiz o sacrifício, pá. Porque daqui brota uma terceira, provavelmente sempre acontece isso, e você vai, aí eu juntei as duas. Geralmente o pessoal separa para fazer 2 plantas. Eu pego a pescoçuda, coloco junto com essa e vida que segue. E eu fiz isso, um exemplo bem claro disso é a minha Paticara Delight. Vocês lembram aquela minha vanda que tinha 3 metros de altura? E eu fiz eu fiz 3 partes. A parte de cima, a parte do meio e a parte de baixo. Só para você ter uma ideia, ó. E essa folha amarela, eu entro já no assunto também, tem tudo a ver, tá? Vamos lá. A parte de cima da Paticara Delight tá aqui em algum lugar que eu não lembro onde foi que eu coloquei, que é a parte de cima. A parte do meio é essa daqui, ó. Aí da parte do meio brotou 1, brotou 2, 3, 4. 4. De uma planta, que é essa daqui, ó. Olha ela aqui, a parte do meio, olha ela aqui. Vieram 4 novas plantas. Ela bifurca mesmo, tá? E a parte de baixo, que só tinha uma, que era essa daqui, ó. Era essa daqui. Aí veio um bebê aqui, 2 e 3 aqui embaixo. Então, isso é muito comum. A gente sacrifica a planta para que ela brote, entendeu? Ó, folha amarela. Segura essa folha amarela aí, que não é fungo, é um descarte e tem tudo a ver com o que eu vou falar. E também aqui no fundo, ó, deixa eu ver se eu consigo ver. Aqui tem uma vanda. Eu tô sem óculos, mas tá aqui. Ou é uma dessas duas, que ela tá com a última folha também amarela. Segura esse gancho, preste atenção aí, tá? Preste atenção. Aí o que é que acontece? Você, quando vai fazer manutenção, e você pega uma vanda dessa aí, você vê a necessidade de fazer esse sacrifício. Cortar a vanda, porque chega uma hora que ela fica grande demais, pescoçuda, e ela acaba sugando, a parte de cima fica grande demais, ó. Aí o que é que acontece? Ela enraiza muito aqui embaixo, não sobe tanto nutriente, então você acaba logo com isso. Faz o sacrifício, porque os nutrientes que estão aqui vão se concentrar aqui, consequentemente enraizar mais e até florescer. E brotar daqui de baixo dos nutrientes que ficam na base. Se a base tiver raiz, se não tiver, não corta não. Na maioria das vezes tem. Então é um sacrifício, às vezes é necessário. E a gente vai vendo isso à medida que a gente vai fazendo manutenção, que foi o caso agora. No meu caso, eu demoro muito para fazer essa manutenção e eu já venho fazendo o quê? Umas 2 semanas, porque eu faço planta por planta. É por isso que eu demoro tanto. Ponto.
Durante essa minha manutenção, durante esses dias, eu demorei mais do que o normal. Por quê? Porque aqui para mim, está dessa forma. Chove 2, 3 dias, aí vem um dia ensolarado, como foi o dia de hoje. Por exemplo, olha a claridade que está. São 5h30 da tarde. Então hoje o dia foi muito quente. Então o que é que acontece? Passa 2, 3 dias, chuva, sem parar. Aí de repente, no outro dia, abre aquele clarão e esquenta demais. Aí no dia seguinte, 2, 3 dias de chuva, aí mais um dia de sol, tá aquela loucura. Isso fica esse ambiente morno, aquela estufa, que as plantas não estão acostumadas. No meu caso, porque o meu clima não é assim. O meu clima geralmente é 6 meses de sol, torrando, e depois 6 meses de chove, estia, mas agora tá muito maluco, tá 3, 4 dias chovendo demais, gelo, e depois vem um sol como se fosse de verão. Isso está acabando, mexe com o sistema imunológico da planta. Por quê? Porque a planta não está acostumada com aquilo, ela tem que produzir, ela tem que trabalhar de uma forma diferente, e é dessa forma que eu estou vendo, ela tem que trabalhar de uma forma diferente, porque ela não está acostumada com aquilo dali. E isso acontece com a gente também, a gente acaba gripando, né? Tem muita gente que está gripando por conta disso, porque chove, depois bate aquele calor, depois chove, o seu sistema imunológico baixa e os vírus, entendeu? Então, o que é que acontece? Vamos lá. Em algumas plantas, eu observei algumas coisas. Por exemplo, vamos lá, a hora do sacrifício. Vamos lá. Eu vou usar essa planta como exemplo, mas isso está acontecendo com muitas outras aqui. Essa planta aqui, eu já venho mostrando essa planta há muitos meses floridas. Só para que você tenha uma ideia, ó, esse bulbo aqui, ó. Gente, deixa eu colocar o óculos, pelo amor de Deus. Porque eu falo com vocês e não enxerga aqui a tela. Aqui. Ó, só esse bulbo, ela já floresceu. Teve eu acho que na última vez que eu mostrei essa planta, ela estava com 5 hastes florais. É a mesma planta. Não tem 3, 4 plantadas. É uma planta só que está se comportando dessa maneira. Eu quero dizer que é um tipo só, tá? Mas aqui só tem uma planta, como vocês estão vendo. Não tem 2 presas. Então, vamos lá. Este bulbo aqui, por exemplo, ele veio, ó, 1, 2, 3 e agora 4 hastes florais. 4 hastes florais, num bulbo só. Neste bulbo aqui, que também está com a haste floral, olha só. Ó, 1, 2, 3 e agora 4 hastes florais. Vamos lá. Aqui, mais uma haste floral. Neste bulbo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Só neste bulbo, 5 hastes florais. Neste bulbo aqui, que já tá com 1, 2, já tá vindo uma terceira haste floral. Aí, aqui neste bulbo, é a primeira haste floral da traseira da planta. Entendeu? Aí, o que é que eu estou querendo falar para você? Que do meu ponto de vista, essa planta não tá legal. A Adriana, ela está florescendo, ela está exuberante e ela talvez seja até a capa do vídeo, assim, ó. Pronto. Assim, olhando, ela tá ótima, ela está florescendo, porque quando a gente cultiva orquídeas, a gente acredita que o brinde, que a recompensa maior é uma haste floral, e nem sempre é. Entendeu? Às vezes a planta está florescendo demais, mas ela está querendo lhe dizer outra coisa. E é dessa forma que eu não sei se por aí o pessoal cultiva dessa maneira. Para mim, esta planta está me dando sinais de que ela não está bem. Porque não é normal. Quando você pega uma planta, numa época dessa, que está chovendo, uma planta que deveria estar descansando até. Não, ela está florescendo. Ela deveria estar o quê? Brotando. Ou enraizando, já que está chovendo demais. Meu Deus, será que eu vou sacrificar antes do... Não, que é isso, sai daí. Então, eu olho para essa planta e vejo que ela não tá legal. Porque, cadê os brotos novos? Ó, não tem. Cadê as pontas de raízes? Não, ela tá muito bem enraizada, mas ponta de raiz não tem. Então, é uma planta que parou. Ela não tá enraizando, ela não tá brotando, ela tá só florescendo. O que isto... para mim, não é um sinal positivo. Então, eu agora, nesse exato momento, tenho que interromper essa floração, porque essa planta está gastando muita energia com isso daqui. Então, para mim, isso não é interessante. Se ela estivesse brotando, eu ainda ia deixar, mas ela não está. Então, eu quero que ela brote e que nos próximos brotos ela venha uma floração sim.
Mas agora não, porque não tem broto, ela não está desenvolvendo, ela só está florescendo. E isso não é legal. Toda a energia que ela tem aqui dentro, ela está gastando para florescer. Aí o que é que você tem que fazer? Ó, gente, isso é uma opinião minha, tá bom? Isso é uma opinião minha. Então a gente vem aqui, ó, simplesmente na haste mesmo, ó, corta fora a haste. Vem aqui na outra, ó, corta fora a haste. Ponto. Se isso está acontecendo com você, preste atenção, se isso está acontecendo com você, se você comprou uma planta e se você ainda não viu a floração dessa planta, mas se você observou que ela não está brotando, que ela não está enraizando, mas ela botou uma haste floral e você está com aquela, meu Deus, eu queria tanto ver floração, não queria cortar essa haste, você simplesmente vem aqui, ó, tá vendo, ó, não são vários botõezinhos? Você vem aqui, ó, e corta aqui, ó, deixa só um. Aí esse aqui vai abrir, você vai ver a floração, vai saber do que se trata e tudo bem, tá? Mas como a gente já viu a floração e sabe que ela é exuberante, a gente vai aqui e corta a haste toda, porque a gente acaba com essa história da planta mandar energia para a haste floral. Adriano, você vai deixar uma? Não, de jeito nenhum, a gente vai cortar também. Pronto. Ó, a gente faz esse corte, pega uma canela, coloca aqui se você se sente confortável. Eu não boto. Então, pronto. Interrompemos esse ciclo, esse gastar de energia, e agora a planta vai pegar essa energia que ela ia usar para abrir aqueles botões, para enraizar e, se tudo correr bem, florescer. Eita, brotar. Que é o que eu quero que ela faça, tá? Aí, diferente de tudo isso, ó, vamos lá. Essa mocinha aqui que eu peguei como exemplo. Não, depois eu vou para essa daqui. Deixa eu botar ela de volta para dar outro exemplo. Vamos lá. Passando pela minha manutenção, não só esta daqui, mas eu acredito que 80% dos meus denfalvos estão se comportando dessa maneira. Eu mostrei essa planta há um tempo atrás com 6 hastes florais, depois 5 e agora 3. Essa coisa linda. Agora, olha o que está acontecendo. O que está acontecendo com essa planta? As folhas traseiras de baixo estão amarelando, como é o caso daquela Wanda e o caso daquela outra Wanda ali. E broto, cadê? Não tem. Então essa planta já vem com 6 meses florescendo, igualzinha a essa daqui. Florescendo, e eu achando gostoso, achando bonzinho. Mas aí só pegando e vendo. Na hora da manutenção, que é agora que eu vi, foi que eu vim me dar conta. Eu falei, epa, peraí. Cadê as flores? Não tem. Cadê os brotos? Não tem, só tem haste floral. Então isso quer dizer o quê? Que ela está gastando muita energia com haste, com flor, sem necessidade. Eu não já vi a flor dessa planta? Então pronto, acabou. Acaba com essa brincadeirinha que está florescendo e pega essa energia. Ó, ainda tem até botões, ó, para abrir. Não importa. Você vem aqui, pronto, interrompe essa brincadeira e ponto final. Acaba com isso. Ela agora tem que brotar e enraizar, que é o mais importante. Lembre-se, o enraizamento da planta é o mais importante que tem. Se a planta não estiver enraizando, como é o caso dessa que eu sacrifiquei primeiro, se ela não está enraizando, se não tem ponta de raiz, é um alerta, entendeu? É um alerta. A planta está gastando energia demais com aquela floração. E eu já vi aquela floração, então a floração para mim não importa. O que importa para mim é o desenvolvimento da planta. Ela tem que enraizar, aí depois ela tem que brotar. Aí depois sim, do broto novo, vinha uma floração. Aí tudo bem. Deixa eu botar essa planta aqui. Que é o que foi exatamente o que aconteceu com essa bonita aqui. Que eu trouxe como exemplo. Ó, tá vendo? Mais um denfal. O que é que acontece? Este broto aqui, ó, vamos lá para esse. Esse broto aqui é o broto mais novo. Não é este. Parece ser, mas não é. Esse aqui é o broto mais novo dela. Ela me deu um broto, um broto novo, perfeito. Aí dele veio uma haste floral, mas uma haste floral pobre, do broto novo. Por quê? Porque ela tá gastando, ó para aqui. Ó, 1, 2, 3. 3 hastes florais num broto só, e agora ele vem com mais uma haste floral, ó. Que é isso? Energia demais. Então você vem aqui no broto novinho, ó. Corta fora. Aí do broto novo, que era para vir exuberante, com 10, 12 botões, só vieram 3. Então isso quer dizer o quê? Sinal de alerta. Interrompe a floração. Por quê? Ó, cadê o enraizamento? Pouquíssimo. E broto só 1. Não é normal isso. Então, às vezes, é necessário, sim, fazer esse sacrifício.
E isso eu vou fazer daqui, provavelmente nos próximos vídeos você não vê mais floração dos meus genfalsos, porque eu vou cortar todos, porque eu quero preservar o vegetal, que para mim é muito mais importante, ok? Vamos lá, 20 minutos de vídeo. Gostaria de deixar bem claro que isso é do meu ponto de vista. E não é só denfal, é qualquer planta. Qualquer planta. Você está com a planta ali. Você comprou uma catileia pré-adulta, replantou. Aí quando for daqui a 6 meses, essa planta vem com, sabe, com uma floração exuberante, sacrifica isso daí. Você vê que a planta não brotou, a planta não enraizou, ela não está desenvolvendo, mas está emitindo uma floração, é melhor que você sacrifique essa floração. Deixa para florescer numa outra ocasião, tá bom? E agora sim, isso eu faço com as minhas plantas, tá? Se você acha que isso aí é coerente, você faz isso nas suas. Lembre-se de selar aquele corte, coloca um esmalte ou coloca uma canela ou cola Super Bond. Não deixa aberto assim não. Eu não fiz agora, mas quando eu terminar o vídeo eu venho aqui e selo essa ferida. Toma esses cuidados. Se aí estiver chovendo muito, faz o sacrifício, corta, deixa na varanda uns 2, 3 dias até que cicatrize, depois bota de volta no cultivo. Não deixa tomar chuva agora não, porque a chuva pode entrar pelo buraquinho, pelo corte que você fez e estragar a sua planta, tá bom? Agora isso tudo é do meu ponto de vista, sou eu que me comporto dessa maneira, tá? Cada um tem uma forma de lidar, tem gente que não se incomoda com isso e deixa a planta florescer e tá tudo bem, cada um tem o seu jeito, quem faz diferente é do seu jeito, não está errado não, ninguém está errado. O cultivo de orquídeas, ele é muito particular, cada um tem o seu. Eu me comporto dessa maneira, fulano se comporta de outra, sabe, cada um faz do seu jeito e está tudo muito certo. Se você faz assim ou se você faz igual de outro influenciador e dá certo, perfeito. Não é porque eu fiz dessa maneira, faça dessa maneira, não. Se você não se sente confortável em sacrificar suas plantas, então é melhor não mexer, ok? Preste atenção. E agora para a gente finalizar. Gente, o sacrifício é necessário, tá? É como é como a poda. Tem muita gente que tem dó, às vezes, de fazer poda nas vandas, nos antulhos, nas jiboias, espada de São Jorge, mas às vezes é necessário. Você tem que fazer a poda para a planta poder desenvolver. Da mesma forma são as orquídeas. Chega um momento em que você tem que cortar. Chega um momento em que você tem que tirar. Chega um momento em que você tem que eliminar. Cortar uma haste floral. Cortar uma vanda ao meio. Às vezes, aquela minha vanda com 3 metros era uma coisa linda de se ver. Perfeita. Mas tem que cortar. Chega um momento em que você não consegue administrar aquilo dali. Foge do seu controle. Entendeu? Não é o caso aqui do Denfal. Dá para ficar. Entendeu? Eu poderia fazer vista grossa, mas como eu quero que ele desenvolva, então o sacrifício é necessário. Mas se você não se sente confortável, não faz não, deixa do jeito que tá, ok? E agora vamos homenagear o nosso querido Arnaldo mais uma vez, com mais uma planta que ele mandou para mim. Essa é uma... Gente do céu, eu tirei o óculos e não quero botar, mas vê aí o nome, tá? Que eu não consigo ler. Presente do nosso amigo Arnaldo. Ela abriu ontem, ainda tá, olha só, discretinha, muito bonitinha. Olha para isso daqui. Uma catileia tipo, olha o vegetal, olha o enraizamento. Perfeito. É dessa forma que a gente mantém uma floração. Ó, ela deu floração no bulbo novo, o enraizamento dela tá ótimo, tá ok, tá positivo, então a gente deixa. Se a planta não tá desenvolvendo, se você olha para a planta, botou ela aqui 6 meses, uma catileia valquiriana, e ela emitiu um broto de floração, mas você procurou ponta de raiz, não achou, ela não enraizou, sacrifica. Deixa para ver essa floração numa outra temporada, tá? Porque o importante para sua orquídea, presta atenção. A coisa mais importante no cultivo de orquídeas, sem dúvida nenhuma, é a raiz, tá? Cuida das raízes da sua planta. Depois do desenvolvimento das raízes, aí você vai se preocupar com floração, com tom de verde, capricha nesse enraizamento, tá bom? É uma sequência, a planta primeiro enraiza, depois ela brota, vem aquelas brotações novas e depois você colhe os frutos do seu cultivo, que é a floração. Não faz o contrário não, tá bom? Para todos vocês que ficaram comigo até agora, um grande beijo no seu coração. Ah, eu vou encerrar aqui, e vou dar aí você não vai embora. Eu vou encerrar aqui e você não vai embora, porque era para eu ter dado um aviso no início.
tá? Eu acabei esquecendo o nome do rapaz aqui. Aí eu vou encerrar aqui o vídeo. Eu vou pegar ali no caderno o nome do rapaz e vou botar um videozinho aqui curtinho, só pra dar um aviso. É um avisozinho bobo, tá bom? Um grande beijo no seu coração para todos vocês que ficaram comigo até agora. Assim, acredite, você não está só. Você pode sempre contar comigo, tá? Gente do céu, aí eu gravei o vídeo agora. Quando eu terminei de gravar, olha a posição contrária, porque eu tava assim, ainda dava pra estar com uma imagenzinha legal, mas tá escurecendo. Aí quando a gente vem pra cá, olha, o sol tá indo embora, tá fantástico. Eu voltei só pra dar aquele aviso que eu tinha prometido, tá? No vídeo passado eu fiz uma confusão. Burrice, né? Foi uma loucura. Foi burrice mesmo. Vamos lá. Queria agradecer ao nosso inscrito aqui do canal, nosso colega Pedro Rabelo, que fez uma observação super importante. Pedro, muitíssimo obrigado por você ter feito essa observação. Ter corrigido mesmo, não foi observação não, tá? Eu fiz um comentário aqui, porque no mercado o pessoal faz muito híbrido com a abraçávola nodosa. Ponto. E eu mostrei essa minha linda aqui, não vou nem tirar a planta do local. Ó, a nossa abraçávola nodosa, muito bonitinha e tal. E a galera aí faz muito híbrido dela e fica perfeito. Eu tenho uma planta aqui, já tenho essa planta há muito tempo. E eu não sei de onde foi que veio essa planta. Não sei se eu comprei lá na exposição ou se foi presente de alguém, não sei. Mas olhando a planta assim, pelo vegetal, a gente já imagina, porque a gente já conhece catileia, monofoliar, bifoliar, etc e tal. E a danada da planta floresceu uma outra vez, me deu 4 ou 5 flores, e agora há pouco, há uns meses atrás. Aí agora ela colocou mais uma florzinha, uma única flor, e eu fiz uma observação, né, a respeito dos híbridos, que são feitos com braçávola nodosa, e mostrei essa planta aqui, que pra mim, gente, sinceramente, que mostrei essa planta aqui, falei, olha, um híbrido de braçávola, porque ela é idêntica à braçávola, só que o nosso Pedro Rabelo, nosso colega, disse, Adriana, essa aí não é um híbrido com braçávola, essa planta é espécie, isso aqui é um epidendro ciliare, olha só, gente do céu, sinceramente, e olha que eu sou louco por epidendro, mas a gente tem aquela visão do epidendro, desses epidendros aqui, né, ó, do epidendro normal, nunca que eu soubesse, gente, isso daqui é um epidendro. E eu acredito que eu tenho uma outra ali, entendeu? Eu estava comparando essa daqui com outra que eu tenho ali sem identificação. E eu acho que isso foi daqueles cortes que eu comprei na exposição. A torceira tá bonita, olha o enraizamento. Perfeita, a planta tá linda, ó. Aí quando eu mostrei, eu falei, gente, isso é um híbrido com braçávola nodosa. Com certeza, uma catileia com braçávola que fizeram e deu essa planta sem graça. Porque a braçávola nodosa é linda, né? Mas aí fazer uma planta com braçávola e dar isso daqui, sinceramente, eu acho que não valeu muito a pena não. Eu, inclusive no dia, eu até usei esse híbrido que o Francisco Deusvando fez. Usei esse aqui como exemplo, né? Eu falei, ó, isso daqui é que é um cruzamento, olha pra isso. Muito bonito. Digo, nem valeu a pena, era melhor ter deixado a braçávola quieta. Mas o nosso Pedro Rabelo, Pedro, muito obrigado pela sua observação. Eu não conhecia, né, essa planta, juro. A gente tem muita coisa que a gente não conhece, né? Pedro, valeu pela observação, tá? Ó, isso aqui é um epidendro ciliare, é uma espécie, tá, gente? A planta bonitinha, ó, muito bonitinha. E eu acredito que a outra que tá ali é também, não sei, vamos deixar ela florescer, tá? Adriano, tem como fazer muda dela? Não tem, porque tá um emaranhado, ó pra cá. Não tem, não. Mas eu vou dar uma olhadinha no valor dessa planta e vendo aí para os colecionadores, ok? Sem problema nenhum, tá? Tá aqui a planta, se alguém se interessar, entre em contato comigo que eu vou dar uma olhadinha nos valores de mercado e vendo sim, tá? Eu gosto de catileia, de fogo grande, né? Uma coisinha assim, para os colecionadores, entre em contato comigo, que aí a gente negocia o valor dessa planta. Eu vou ver o valor dela no mercado e posso passar adiante sim, tá? E a outra é esta bonita aqui, que eu acho que foi daqueles cortes que eu comprei. Cadê a outra? Tá aqui, ó. Tá vendo? Eu tô segurando nela, ó. Muito parecida com ela, nunca floresceu essa daqui. Também não tem placa e eu acho que foram 2 plantas, eu coloquei em 2 diferentes. Tomara que seja. Se for, eu fico com essa menor e vendo aquela. Do contrário, se alguém se interessar, entre em contato comigo para os colecionadores de espécie. Olha aí a oportunidade. Só que não vai ficar barata, né? Porque a torceira tá grande e ali já... E a epidendro aguenta tranquilamente uma viagem. Pedro Rabelo, um grande beijo no seu coração. Muito obrigado pela sua participação e por ter sido tão gentil aqui, tão atencioso com a gente, tá?
preste atenção. Se você precisar de mim, lembre-se, você não está só. Pode sempre contar comigo.